Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Hoje nós temos um convidado especial aqui com um assunto que eu acho que vocês vão gostar muito, hein? Ele... Mano, não vou... Faz você o resumo, pai. Eu não vou dar spoiler, não. Hoje quem tá aqui eu conheço desde que nasceu. É fácil fazer. Você não pode falar essas coisas, né? Não. Mas é o Samuel Munhoz, pastor, teólogo, advogado, mas no assunto de hoje ele tem um profundo interesse por arqueologia bíblica. E é tão interessado que ele criou um instituto só para isso. Então hoje você vai ver aqui peças réplicas idênticas, como a palavra diz, daquilo que está lá descoberto nos museus de arqueologia de Israel, do Egito, sei lá, de outros lugares do mundo, sobre a história da Bíblia. Então, Samuel Munhoz, ele pode se apresentar melhor, né? Falar como é que ele chegou aqui. Vou falar como ele chegou aqui, né? Hoje a gente vai começar por uma lembrancinha. Então vamos... Samuel, eu sempre peço o presentinho, teu presente dos anteriores aqui na... O que você trouxe de bom pra gente? Eu já tô vendo ali. O que é isso? Se apresenta, dá oi pra galera. Vamos lá. Tudo bem, Paulo, André, Paulo Oliveira, todos que estão acompanhando aqui, prestigiando esse momento. De fato, a gente trouxe um presente aqui bem especial. Antes de conversar, de se apresentar e falar de todo esse trabalho, queria que vocês tivessem aqui na prateleira de vocês uma réplica de um jarro que foi encontrado em Israel, com manuscritos bíblicos dentro dele, e são os manuscritos bíblicos mais antigos que nós temos da Bíblia Sagrada. É algo recente, se a gente pensar na história humana e na história até do cristianismo. Isso foi encontrado cerca de 1947 e 48, inclusive na mesma época onde estava se estabelecendo ali o Estado de Israel moderno. Segunda Guerra ali, mais ou menos. Exatamente. Um beduíno procurando cabras perdidas viu uma caverna e jogou uma pedrinha para assustar ali a sua cabra, se eventualmente ela estivesse escondida na caverna, quando ele ouviu um barulho de alguma coisa quebrando. E ele subiu, né, curiosidade, essa região fica bem ali no sul de Israel, no sul de Jerusalém, e quando ele foi, ele se deparou com jarros como esse, né, para mostrar aqui para quem estiver acompanhando, embora maiores, claro, jarros como esse, e dentro desses jarros, muitos manuscritos, pergaminhos, que era um tipo de papel específico feito de pele de animal, né? Lá na cidade de Pérgamo, que hoje fica na Turquia, por isso pergaminho. E ele encontrou centenas de manuscritos. Claro que ele não sabia o que era, manuscritos muito antigos. Aqui, por exemplo, você tem uma réplica, colocar aqui na frente do microfone, uma réplica do rolo de Isaías, porque os manuscritos mais bem preservados foram os rolos de Isaías. Muito interessante isso. E estamos falando aí de 800 manuscritos, né, que foram encontrados no total, porque depois começou-se pesquisas e escavadores foram até lá. Infelizmente, esse beduíno não sabia do valor que tinha nesses vasos, ele usou alguns manuscritos para se esquentar à noite. Nossa! Ele queimou? Ele queimou alguns, até porque o deserto faz muito frio, aquela região ali do deserto. À noite, né? Ali em volta do Mar Morto, então é uma região desértica que faz muito calor durante o dia e a temperatura à noite desaba. Então, depois disso, né, muitas pesquisas foram feitas e os originais estão em Israel, no Museu do Livro. Foi criado um museu em Israel só para os manuscritos do Mar Morto. Ele fica ali no complexo do Museu de Israel, mas é o Museu do Livro. Todo esse acervo está lá, os jarros originais, utensílios da comunidade que criou esse jarro. A gente pode falar mais, talvez, dessa descoberta. Vamos. Mas eu gostaria, então, de deixar aqui Tremendo, o papo aqui. Presente especial do Ibarque para vocês. A primeira relíquia bíblica da nossa, né? Temos uma Bíblia, mas coleção. Uma relíquia que faz homenagem. Essa Bíblia original. Essa história é fantástica. Acho que você já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto ou das cavernas de Qumran, que é esse lugar. Quem não ouviu, dá um overview. Então, eu acho legal essa história porque, não sei, eu já li que isso é um dos maiores achados arqueológicos da história. Sim. Isso é comparável a lá o Partenon na Grécia e coisas assim. E são textos bíblicos, né, que na época, 47, Israel no meio da guerra, ele começou a vender e cada um pegou um pedaço.
E aí sumiu, né? Não é 800 que ficaram tudo junto. E aí começou uma disputa dos arqueólogos por aquele negócio. E a Igreja Católica, né? O Vaticano pegou um pedaço, os judeus pegaram outro, e tava assim. Aí o pessoal descobriu que valia muito, já tinha gente querendo cortar para vender pedacinhos. Eita, é uma história maluca essa aí, mas foi um trabalhão para Israel conseguir reunir e criar um consenso de como é que eles iam estudar e recompor. Esse aqui tá bonitinho, né? Mas tinha muitos fragmentos, né? Sim, muitos fragmentos. Hoje, inclusive, na internet, no site do museu, ele vai te mandar para um website onde você consegue acessar os documentos originais. Porque tem pessoas que leem tranquilamente. Se a pessoa fala hebraico fluente, ela consegue abrir esse texto aí. É isso que eu ia te perguntar. Esse daqui tá em hebraico, né? Sim, tá em hebraico. Algumas coisas estavam em aramaico, que é uma língua relativamente próxima ali da família. Mas eles escreveram em hebraico os textos bíblicos. Era uma comunidade bem separatista, bem isolada ali. Esse fenômeno é muito interessante, né? Sempre que no povo de Israel passa-se por um tempo muito ruim do ponto de vista espiritual, como era o tempo dessa comunidade, nós estamos falando ali do final do século II, século I antes de Cristo, até século I depois de Cristo. Então, essa comunidade... Então, esses manuscritos foram escritos na época que Cristo estava vivo. Sim, essa comunidade existia na época de Jesus. Inclusive, há sugestões que João Batista teria, em algum momento, passado por essa comunidade. Por quê? Porque ele era da região ali do deserto da Judéia. Ele batizava, essa comunidade fazia banhos rituais também, de imersão. E algumas coisas tem certas semelhanças. Não dá para dizer isso com certeza, né? Mas essa oposição ao Templo de Jerusalém, que na época tinha virado ali um instrumento de comércio, um instrumento de abuso, né? Se a gente for pensar num exemplo, os cambistas, né? Que Jesus ali ficou bastante irritado com eles. Tudo. Porque o que estava acontecendo é que todo mundo que vinha a Jerusalém nas festas principais, né? Tabernáculo, Pentecostes e Páscoa, essas pessoas vinham trazer ali as suas ofertas, né, o seu sacrifício no templo. Só que a viagem era muito longa. Essas pessoas estavam espalhadas pelo Império Romano, espalhadas por outras regiões. Então não dava para você levar esses animais na viagem. Era muito caro, era muito cansativo isso. Terrenos muito complicados. Então o que elas falavam? Vamos deixar para comprar no templo. Vamos comprar lá. Quando a gente chegar, a gente compra animais tudo. sem mancha, sem, né? Exatamente. Preparados, novos. Exatamente. Vai que eu levo o meu, chego lá e o cara fala que não tá bom. Como acontecia muitas vezes. Devia acontecer até o cara vender o cara. Acontecia até para ele vender. Não, isso acontecia. Ele falou, esse animal não tá legal, deixa ele aqui, tem um bom aqui. E aí depois ele vendia aquele que ele disse que não tava bom. E aí quando você chegava lá para comprar, eu queria comprar um animal. Bom, valor nas alturas. Preço de petróleo. Preço de petróleo, né? E aí, quando você ia comprar, eu falei, então tá bom, tá aqui meu dinheiro. Eu falei, não, esse dinheiro não aceita aqui. Eu falei assim, como é que você não aceita? Não, tem uma moeda específica do templo. E o que eu faço? Faz o câmbio. Tinha casa de câmbio. Aí você faz um câmbio, que são os cambistas. Especial, né? Um cambinho joia também. Então você pede no câmbio, perde no animal e isso desvirtua totalmente, né, os objetivos. Vou fazer uma propaganda de indignação aqui agora, porque judeu até hoje permanece nisso. Se você for no aeroporto de São Paulo, o único câmbio que tem lá é do Banco Safra. Não compre, porque é o dólar mais caro e o real mais barato da sua história. É o cambista do aeroporto. Esses caras estão nessa história há mais de 2000 anos. Realmente. É verdade. Procure outros câmbios por São Paulo, você vai se dar melhor. Outras oportunidades aí, não deixa pra última hora ali pra resolver isso no aeroporto, que é. Cara, mas que curioso, desde lá de trás, então, os caras criaram uma indústria ao redor do ponto turístico. Então imagine assim, é um monopólio da religião em Jerusalém, é o templo, só tem um templo. Todo o resto são sinagogas espalhadas na diáspora, espalhados por vários lugares, Egito, Europa, enfim. Então todo mundo nessas festas tinha que vir. E na hora de fazer isso, imagina que o pessoal não ganhava, enfim, os objetivos. E o que acontecia? Quando isso acontece, algumas pessoas se afastam. E se afastam para onde, principalmente? Para o deserto. E por que o deserto? O deserto é uma figura muito importante na Bíblia. O deserto é o nascimento do povo.
O deserto é a origem, é onde eles começaram. O deserto é onde eles deixaram de ser escravos para serem criar a povo, identidade deles. Identidade, para ter uma lei, um estatuto próprio, para ter ali regras próprias, uma organização própria. Então, a origem do povo está no deserto. E o que acontece? Quando eles percebem que a coisa desvirtuou a tal ponto, um ponto grave, que já não é mais aquilo que era, o que se faz? Vamos para o deserto, repensar nossas origens, resgatar nossos inícios, nossos propósitos, nossa identidade. Então, por isso que em Oséias ali, quando ele fala com o povo do norte de Israel, que tinha se afastado de Deus, Deus diz assim: atrairei vocês ao deserto e ali falarei com vocês. Isso é uma repetição do que Deus já tinha feito no Êxodo. Levou para o deserto e falou com eles. Para mudar a mentalidade deles no deserto, para depois eles chegarem na... Exatamente. Vamos lembrar de quem vocês são. E aí esse grupo, especificamente de Qumran, que vai guardar isso nas cavernas e tudo mais, é um desses grupos que entendeu que aquilo já não era mais Deus de Israel, aquilo já não era mais o propósito, então vamos para o deserto resgatar esses propósitos, esses princípios. É claro que toda reação costuma passar do ponto também, sim, então um grupo muito sectário acaba radicalizando para outro lado, mas eles tinham lá uma biblioteca. Então hoje, se você viajar para lá, você consegue visitar, caminhar pelas instalações onde eles ficavam, onde eles dormiam, onde eles comiam, onde eles copiavam a Bíblia. E de frente ali, quem quiser jogar na internet Qumran, né? Uhum. C-U-M-R-A-N. O nosso editor, ele vai pôr jogar na tela. Tá bom. Então, boa. Então, se você digitar Qumran, você pode ver esses restos das instalações e estas cavernas, porque depois as outras foram pesquisadas e ainda há expectativa de que tem cavernas que serão descobertas. Por quê? Manuscritos que ainda não acharam. Porque quando tem movimento de terra... lugares que foram fechados pelo tempo são abertos. Então, eles têm todo um monitoramento de movimento de terra para saber quando que vai ser o próximo movimento para eles realizarem nova observação. Tem buscas por satélite ali para ver uma espécie de raio-x. Para ver se acha alguma coisa no solo que indica exatamente. Que tinha uma tribo. E esses manuscritos originais, que estão no Museu de Israel, ali na parte do museu só para eles... Calma aí, parênteses. Tá. Originais, quem que escreveu? Originais do quê? Então, eles eram os essênios? Mas essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta. E quem eram os essênios é a pergunta do imbecil. Não, mas aí eu deixo pra ele. Tá bom. Então, na época que você tem ali o período bíblico, quando as pessoas pensam em judaísmo, e mesmo hoje, né? Os judeus, não existe essa uniformidade que se pensa. Com uma coisa só. Com uma coisa só. Então, na época bíblica já era assim. Então, a gente lê o texto bíblico, daqui a pouco tem os fariseus. Que era um pessoal mais ligado à lei, à interpretação da lei. Aí você tem os saduceus, que era um pessoal mais ligado ao templo e tudo mais. Aí você tem os essênios. Os essênios, quem fala deles é um escritor do século I, Flávio Joséfo. Que era judeu, teve ali no contexto da destruição de Jerusalém e tudo mais. E ele fala desse grupo separatista dos essênios. Então, esses essênios... eles são um desses grupos, mas hoje também, né? Algumas pessoas, quando vão para Israel pela primeira vez, porque o povo judeu... então, tem o judeu ateu, tem o judeu budista, tem os judeus messiânicos, tem o judeu ortodoxo, Então, o pessoal brinca, para cada 5 judeus tem 7 opiniões diferentes, né? Então, é um mundo muito diversificado. E a principal sugestão, como Paulo disse, é de que esse material tenha sido produzido por esse grupo de essênios. Quem defende isso é o próprio curador do museu. O curador do Museu dos Manuscritos do Mar Morto defende que a comunidade que produziu esses manuscritos eram os essênios. E ele coloca ali suas provas e tudo mais. Porém, não dá para ter certeza absoluta. Não há identificação propriamente nos documentos. Mas tem algum valor a mais se foi produzido pelos essênios ou não? Ou tanto faz quem fez? Que os essênios, eles são citados na história, como ele falou pelo Flávio Joséfo. Tem gente que diz até que nos discípulos, o próprio Judas Iscariotes era um essênio porque eles eram radicais desse tipo. Só dar um passo para trás aqui. Temos que lembrar que quando teve a destruição de Israel, as 10 tribos do norte, e a miscigenação que os assírios promoviam, perdeu-se a identidade de 10 tribos. Então, na época de Jesus,
judeu, mas já não sabia quais eram as 12 tribos de Israel. Então você tem até hoje, inclusive, uma linhagem mais ou menos garantida de quem é levita, por causa dos Kohen, né? Então, o sobrenome, até um sobrenome que você conhece bem, né? Conheço, foi meu cirurgião da primeira cirurgia. Moisés Kohen. Ele é levita. Então, a família Kohen é a família dos levitas. E isso tem linhagem traçada. O resto... Então, mesmo na época de Jesus, quem é, quem não é, de onde veio, de onde não veio, é puro, não é puro, aceito ou não aceito. Então, começa a surgir esses grupos todos, que, aliás, terminou mal, né? Porque a própria destruição de Jerusalém é o levante desse pessoal radical contra o Império Romano, que destrói a cidade no ano 70, mas depois tem mais uma outra levante, que é em 135, que é Bar Kokhba, né? Que aí sim destrói tudo. E você vê que essa época, 135, já está batendo quando termina essas comunidades, porque aí os romanos vão assim a ferro e a fogo. Vão acabar com esse povo. E aí eu completa a minha... O Samuel conhece bem mais do que eu lá, essa história lá, mas estive em Israel também algumas vezes, e você vai lá em Massada, né? Puxa, que é justamente no lugar do Mar Morto, que é perto ali de Qumran. E Massada é um castelo, é uma fortificação feita pelo rei Herodes. Esse cara era paranoico, né? Ele tinha medo de tudo. Então ele criou um lugar inexpugnável no alto da montanha, onde tinha lá um castelo e víveres para não sei quantos milhares de pessoas durante anos, a água e tal. E a última comunidade judaica de resistência contra os romanos foi em Massada. Quando você vai lá, tem lá um lugarzinho, claro que hoje com ar refrigerado, vidro e tal, e tem lá um judeu fazendo o manuscrito, copiando a Bíblia. Como era lá atrás. Como faziam esses aqui de Qumran. Então eles estão escribas que estão copiando o livro e criando bibliotecas. Isso acontecia lá, acontece até hoje. É muito, muito interessante. Eu acho interessante, Paulo, o que você disse sobre Herodes. Isso já tem um pouco com a importância, qual que é, né, arqueologia, por que conhecer esses contextos, né, Paulo, que você está mencionando, da cultura, da história, da geografia, porque eles são chaves fundamentais para você entender a Bíblia. A Bíblia não caiu da lua, ela foi escrita em determinados contextos históricos culturais que precisam ser levados em consideração. Então, por exemplo, quando a gente menciona Herodes, a gente consegue ler a Bíblia, quando a Bíblia fala assim, que quando Herodes ficou perturbado, todo o povo ficou perturbado com ele. Por quê? Porque o cara era um baita de um sangue ruim, ele matou 3 filhos, ele matou a esposa. Ele deixou uma ordem que quando ele morresse, deveriam matar várias pessoas importantes, porque não chorariam a morte dele, mas chorariam a morte dessas pessoas. Aí você vai para o texto bíblico e ele lê, a cidade ficou perturbada porque Herodes ficou perturbado. É lógico, é um maluco no pedaço. É um cara muito doido. É um cara doido que do nada. Então, o fato de ele mandar matar crianças de Belém, que não seriam muitas crianças, porque Belém não era nada grande assim, mas está no perfil. Então você entende o personagem bíblico. Claro que hoje já foram descobertas mais coisas sobre Herodes, o sarcófago dele, inúmeras construções. Ele era um gênio da construção, como foi mencionado, mas era maluco. Mas quando você começa a entender esse contexto, essas histórias, primeiro, você percebe que o texto bíblico está lidando com história. Sim. Não é mitologia, não é folclore, não é um faz de conta, não. Você encontra a pegada das pessoas ali. Tem os selos delas, as construções delas. Então, essa é uma parte muito importante para quem quer conhecer Bíblia. Tá, antes de eu entrar no assunto arqueologia, que eu tenho muitas perguntas a respeito, eu vou voltar lá na minha pergunta, originais. Esse daqui não esse, né? Mas os manuscritos do Mar Morto são as réplicas mais antigas que tem da Bíblia disponíveis hoje ou tem coisa anterior? Sim, o que acontece, Paulo, com relação a essa questão de cópias bíblicas? Os originais não existem mais, de nenhum livro da Bíblia. Mas calma, de nenhum escrito antigo. Você não tem os originais dos escritos de Platão. Perdeu em Alexandria, é isso? De Aristóteles, por exemplo. Originais, zero. As guerras de Júlio César, a Ilíada de Homero. Não existe cópia do original, né? Eu digo, não é a cópia, o texto original. Tudo isso foi perdido. A maioria desses materiais, como papiro, tudo, não duram pelo tempo. Esses manuscritos do Mar Morto, eles são quase um milagre.
É porque eles estavam num lugar, fechados num jarro, a temperatura ajudava, ninguém estava mexendo nisso, então descobriu-se. Então deu certo. Senão, não existe. Então a nossa pergunta é, como é que a gente chega, então? Como é que a gente sabe que nós estamos com uma cópia que condiz com o original? Quem estuda isso é uma ciência chamada crítica textual. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de Platão. Platão vai escrever ali, por volta, arredondando, do século IV a.C., tá? Não tem nenhum original dele. A cópia mais antiga que a gente tem do original de Platão tem mais de 1000 anos de distância do original. Uau! E tem 9 cópias antigas. E mesmo assim, todo mundo cita Platão, e Platão diz, Platão falou. Ninguém fica contestando muito a veracidade do conteúdo. É que quando chega a Bíblia, a exigência é muito maior. Sim. Mas tudo bem, pode ser mesmo, é a palavra de Deus e pode pedir mais, que tem bem mais mesmo. Quando você pensa na Bíblia, vamos usar a biografia de Jesus, que são os evangelhos. Quando você pega os evangelhos, eles foram escritos ali na segunda metade do século I. Você já tem fragmentos de cópia de 25 anos depois do original. Por exemplo, do capítulo de João. A gente tem lá no museu Papiro de Highlands, que está no museu da Inglaterra, com parte do capítulo 18 de João. Então você já sabe que João não foi escrito depois daquilo. E aquilo que está escrito no papiro, na cópia, condiz com o que a gente tem hoje. Então bateu. Bateu, porque isso foi descoberto muito depois, né? Não ficou... Então... Quando você compara Platão com 9 manuscritos antigos, a Bíblia tem... só a biografia de Jesus, nós estamos falando de 25 mil manuscritos antigos. Para você comparar, para você fazer um trabalho de que, opa, aqui um copista errou. Então a gente não segue essa cópia, segue essa. E toda a questão de você... Então não existe documento antigo tão confiável como a Bíblia. A amostra de coisas antigas da Bíblia é muito maior e isso dá uma confiabilidade muito maior. O manuscrito da Bíblia é assim, no Novo Testamento, por exemplo, né, os evangelhos estão na escala de... A gente já tem com certeza mais de 99,3% de confiabilidade. Certeza de que aquilo estava no original. Por causa dessa ciência da crítica textual. Que é o livro, tirando a Torá, né, que é outro capítulo à parte aí, mas é o livro mais confiável que se tem em relação ao original, né? E o segundo é a Ilíada, né? Em segundo é a Ilíada. E a Ilíada, a cópia mais antiga da Ilíada, nós estamos falando de 400 anos de diferença do original. Então, mesmo o segundo lugar, ainda é aquele segundo lugar que você chegou primeiro, e o Zambolt chegou e os caras estão correndo ainda mais muito tempo para ver se chega ainda. Ou seja, a Bíblia está em primeiro, segundo, terceiro, e aí começa é um negócio... Isso é importante você falar, até porque quando a gente fala em Bíblia, é uma coleção de livros. Cada livro é uma história. Tem o livro da Bíblia mais confiável, mais confiável não, mas o livro que tem a maior percentual de acuicidade, acho que essa é a palavra. Acuidade. Os evangelhos, que inclusive para nós é o coração da Bíblia, porque é a biografia de Jesus, ela tá na frente dos demais. Tá na frente dos demais. Novo Testamento, né? Na verdade, a Torá é o mais... Aliás, esse... Qual que é o problema da Torá, né? De cópias do Antigo Testamento. É que nós estamos voltando mais ainda no tempo. Quanto mais se volta no tempo, mais difícil é você preservar manuscritos. Então, por exemplo, voltando a essa descoberta, até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1948, a cópia mais antiga que você tinha do Antigo Testamento como um todo é o século X, depois de Cristo. O que? Era coisa da Igreja Católica já? Não. Eles guardam algumas coisas, mas não é da Igreja Católica. É coisa de judeu, é coisa dos copistas, né? Eles têm eram as sinagogas. Grupos de Esse aí, se não me engano, é o código de São Petersburgo. Isso, exatamente. É o primeiro código de Torá, que é século XI. Isso. Como Bíblia, você tem isso. Agora você tem, tipo, por exemplo, tem um amuleto de prata do ano 600 a.C. Então é muito antigo, é o mais antigo da Bíblia. Mas ali só tem a bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E alguém usava aquilo provavelmente como um amuleto. Um amuleto. De prata, tá lá no Museu de Israel. E aí preservou porque era prata. Preservou um versículo. É a porção mais antiga da Bíblia preservada. O que é importante para nós isso, por exemplo, um achado como esse?
No século passado, várias escolas queriam dizer que Números, por exemplo, que é onde está essa bênção, foi escrito depois do exílio babilônico. Uhum. Só que aí você acha um amuleto anterior à destruição babilônica, de um versículo da Bíblia, que já era considerado, então, já em alguma estima sagrado. Então, essa teoria cai por terra por meio da arqueologia. Não dá para defender que Números é de depois do exílio babilônico, porque você já tem um amuleto que usava esse texto de antes do período babilônico, da destruição babilônica. Então, a arqueologia, como costumam dizer, a pá dos arqueólogos costuma calar muitos críticos. Legal essa frase. Vamos entrar no assunto. Não é minha, infelizmente. Por uma pá de cal no assunto. Vamos entrar no assunto arqueologia, então. IBARC. O que significa esta maravilhosa sigla, IBARC? Pois é, o IBARC ele significa Instituto Bíblico de Arqueologia. Então, é a sigla para essa frase. E é uma ideia recente, né? Você que fundou esse instituto? Sim, o IBARC, na verdade, começou com um estudo bíblico na igreja. Tá. Eu fiz uma viagem em 2014 para Israel com o Luiz Saião, pela Universidade Hebraica de Jerusalém. E tinha lá atividades de escavação e tudo mais. E também muita explicação desse contexto histórico-cultural da Bíblia por meio da arqueologia, por meio de mapas, por meio, enfim. Isso chamou muito a minha atenção de como eu estava estudando a Bíblia, mas estava deixando muita coisa importante de fora. Estava ali lendo bastante e tudo mais, mas tinha uma parte da ciência do estudo da Bíblia que eu conhecia quase nada. A parte histórica, digamos assim? Histórica até conhecia, né? O relato bíblico, o enredo bíblico e tudo mais. Mas esse arcabouço cultural por trás da Bíblia, eu era bem leigo, bem pobre nisso. E quando eu fiz essa viagem, eu percebi o meu analfabetismo nesse assunto e pensei, bom, preciso correr atrás disso, né? E lá eu comprei algumas peças, porque lá você tem lojinhas e tal. Comprei réplicas. É possível comprar algumas coisas originais. Hoje no museu a gente já tem algumas coisas originais. E fui fazer um estudo com a igreja. Puxa, eu percebi que o entendimento, o interesse das pessoas ao estar, por exemplo, diante de uma lâmpada. E na minha primeira viagem eu trouxe uma lâmpada original da época de Jesus. Para você trazer uma peça original, primeiro, ela é muito mais cara. Segundo, você precisa de certificado, senão você vai ser preso, assim, né? Você não pode nem ficar pegando pedra lá de Israel. Falar, nossa, eu vou pegar pedras e vou levar. Não pode. O seu risco de ser preso vai ser bem grande, assim. Então, essas peças, elas têm lojas especializadas que podem vender moeda, essas coisas repetidas, né? Moeda. Sim. Quando a gente pensa nesses jarros, só tem um. O de Qumran, com os manuscritos, só tem alguns. Não vende nem a pau. Isso não vende, isso é só museu e tal. Mas moeda, lâmpada, né, de barro ali e tudo mais, isso tem aos borbotões. Você escava uma cidade nova, aparecem centenas de lâmpadas, de moedas e tal. Então, não dá para ficar botando tudo isso no museu, não precisa, já tem lá uma cópia. Então, as lojas, tem lojas que se especializam nisso, se tornam distribuidores disso e vendem. Mas, por exemplo, uma lâmpada, se você for comprar em Israel, uma réplica, ela vai custar $7, $8. Uma original, $200, $300. Então a diferença é bem significativa. Mas é original. Puxa, quando o pessoal chegou diante de uma peça original do tempo de Jesus, achada em Jericó, um lugar onde Jesus passou. Não estou dizendo que Jesus pegou naquela lâmpada, mas passou perto. É diferente. Se você ama... Na casa de Zaqueu, inclusive. Ele dormiu naquele quarto e apagou aquela lâmpada para dormir. Aí vale mais que $200. Olha, essa daí não ia ser vendida, não. Aliás, a lâmpada nem apagou, porque ele apagava e a luz continuava acesa. Mas essa... Puxa, Zaqueu esteve perto dessa lâmpada. Bartimeu esteve perto dessa lâmpada. Jesus esteve perto. É um objeto que atravessou os 2000 anos para... Então, tudo isso toca muito no nosso coração. E despertou muito o interesse da galera na hora que você trouxe. Despertou. Então, um acervo de 10 peças ali, um negócio bem pequeno. E eu falei, puxa, eu também gostei muito disso, tinha me impactado muito. E eu já tinha colocado na minha programação sempre que pudesse fazer viagem bíblica para terras bíblicas. E a partir disso começaram algumas viagens para a Grécia e para a Turquia, né, que são lugares muito atrelados ao Novo Testamento, que é a Ásia Menor, Roma, Grécia, todas as cidades ali de Corinto, Filipos e tudo mais.
Só que aí eu já fui preparado só pra trazer peça. Eu vou pra comprar. Roupa quase nada. Viagem de compra, é o quê? Eu me viro com a roupa do corpo e mais umas 2, 3. Agora... Ainda bem que você não tinha filho naquela época, né? Não tinha filho. Senão eu ia ter que... Ó, filhinho, eu trouxe pra você uma lâmpada de Jericó. Aí eu peguei a quebrar, né? Original, assim. Então eu já fui com plástico bolha, já fui preparado para trazer tudo, porque isso vai na mala, né? Você, nossa, enfim, tem coisas aquele que carinho quebra. que eles tratam a nossa E aí o mala. acervo de 10 virou 50. Uhum. E aí já foi um estudo mais legal ainda. E aí eu pensei, puxa, já pensou se a gente tivesse um espaço, considerando que aqui a gente tem muito pouco disso? Museu de Arqueologia, tem um museu da Bíblia ali em Barueri, que fala um pouco mais sobre tradução, sobre manuscritos e coisas assim. Eles têm até uma réplica bem legal da prensa de Gutenberg, mas não peças de arqueologia ou coisas do tipo. É mais o trabalho da SBB de... É mais em relação à Bíblia e menos em relação ao contexto bíblico. Isso, é mais texto, é mais nesse sentido. Eles têm lá a Bíblia em todas as línguas e coisas muito interessantes. Não vai sair um museu em Brasília agora? Aquele MUBI lá, o Museu da Bíblia? Eu ouvi falar nesse... Está uma discussão séria. Agora a Sociedade Bíblica, que acompanha esse assunto, a Sociedade Bíblica ela tem agora um projeto de fazer em Recife. Não mais em Brasília. Tem uma discussão política imensa, entrou o dinheiro público para a Bíblia, o Estado laico, blá, blá, blá. Agora tem um projeto grandão aí, já em curso, que foi lançado agora ano passado, de criar um museu da Bíblia em Recife. Que é uma coisa que... Fantástico, né? O Museu da Bíblia lá de Washington, que você pode até pensar que é velhinho, mas é novíssimo, né? Aliás, você esteve lá, né? Então, aí você tem lá alta tecnologia misturada com coisas antigas para poder ver tudo sobre a história da Bíblia. Mas nada se compara a Israel, né? Sim, Israel é onde o verbo se fez carne, né? Como a gente brinca. Então, você tem escadas em Israel... que são as mesmas que Jesus subia para ir para o templo e para sair do templo. As mesmas, originais. Sempre que algum texto da Bíblia que você lê que Pedro foi para o templo, que Paulo foi para o templo, que Jesus foi para o templo, passou por ali. Maria foi para o templo apresentar aquela escada. Tanto que um dos astronautas, né, tem um relato de que Armstrong, que pisou na Lua, né, que ele foi visitar Israel e subiu por essa escada. Quando ele soube que aquela era a escada que Jesus e os apóstolos tinham passado, ele falou, estou mais emocionado de pisar nessa escada do que ter pisado na Lua. Ô, louco. Então, é muita história, né? A Lua é um lugar, agora ali a história aconteceu, né? Então... Tá, mas voltando para só um aspecto que eu achei legal falar aqui, que você junta as duas coisas, depois vai mudar o assunto, né? Porque essas escadas das portas do templo, que hoje são território muçulmano, né? A porta, inclusive, está fechada. Tem a escada, mas a porta... eu não sei, eu estava vendo uma reportagem recente aqui, que nesses últimos anos... Estão escavando lá em torno do muro, né? E aí a rua onde estavam os cambistas. Então estão restaurando agora o lugar onde ficavam as casas de câmbio, as casas de venda de animais, e acharam um monte de moedinha, dessas de dracmas, das moedinhas que você tinha que fazer o câmbio. Então isso tem, você vai em Jerusalém hoje, você vai na pedra onde Jesus passou para expulsar os vendilhões do templo. Que legal. Não sei se você lembra lá do muro das Lamentações, né? Para a direita do muro, assim, ainda tem várias escavações ali. Ali escavaram. Tem a rua original da época de Jesus e as lojinhas que ficavam lá. Então, quem for em Israel aqui consegue literalmente pisar no lugar onde Jesus passou. Exatamente. Esse exclusivamente especificamente é o Park David Center, que vale muito a pena ir porque é um ponto turístico hoje, sei lá. É que o difícil para quem viaja para Israel, talvez você está aí assistindo e pensando, nossa, eu preciso ir para Israel e tudo mais. Cuidado, porque existe muito né, não só golpe, como existem. Às vezes você chegar lá, tem pessoas que são moradores de rua abençoando pessoas, porque o brasileiro... Todo religioso chega lá, o cara chega, oferece a bênção de Jerusalém, ele vai, toma aqui meus dólares e me abençoa, e o cara, na verdade, é só um morador de rua que tá ali ganhando a grana. Aproveitando, né? E fora outros turistas que brincam com que não tem que brincar. Uma vez um turista começou a vender a mulher brincando. Quantos camelos você dá pela minha mulher e tal? E o cara foi, negociou tal e fechou. Aí eles iam embora, beleza, tal. Pô, onde você vai? O cara levou a sério. Cadê a mulher? Não, palavra, meu amigo. Você falou, é contrato.
e tal, e você que chama a polícia e confusão, o cara perdeu $500 nessa história de prejuízo ali. De brincar, né? Que brincadeira cara. Pois é, vai brincar com a mulher e achar... Ainda bem que ele pagou, porque senão... Pois é, Nós temos uma história parecida, né? São tantas emoções. Não, mas uma vez eu tava na África do Sul. África do Sul, num hotel lá, famosão, que tinha muita gente da Índia, e café da manhã, a Leni e o Paulo André ali, e a minha esposa, para que vocês não saibam, ela é judia, e é judia sefaradi, que é o judeu que é mais próximo daqueles que estão lá em Israel mesmo, cabelo escuro, parece mais os traços árabes, né? E uma mesa lá com os caras de Marajá, aquele turbante, aquelas coisas tudo assim, você vê que é da Índia mesmo, né? Olhando, uma hora ele me parou assim e perguntou: posso fazer uma pergunta aqui? Senta aqui. Eu fiquei meio assim, né? O cara tá com uma coisa no café da manhã ali. Os pratos de comida. Aliás, o melhor café da manhã que eu já fui até hoje. Aquele café da manhã era... Esse hotel é chamado Hotel 6 Estrelas, né? E aí, então, ele perguntou, fazer uma pergunta. Tua mulher é indiana? Eu falei, não, brasileira. Ele falou, sabia. Aí ficou aquela conversa entre eles estavam apostando. Os caras estavam conversando sobre a sua mulher. Eu tava conversando sobre a minha mãe. E aí, eu fiquei muito mais bravo do que ele, por sinal. eu dei risada, porque a próxima que ele falou assim, olha, tua mulher é muito bonita. Lá na Índia ia valer muito camelo. E falou do dote. Eu pensei que ele tava brincando. A minha primeira reação foi: esse cara tá gozando na minha cara. Depois eu vi que ele tava falando sério. Era um elogio. Ele tava falando sério. Quer dizer, o que você falou aí não tá tão longe, não. Cara... Sim, Então, pra quem for fazer viagem pra Israel, aí tem a parte turística. Que você chega lá, a pessoa, vou te levar no túmulo de Davi. E não é o túmulo de Davi. Mas tá lá, os judeus visitam, tem uma tradição. Então é muito interessante quando você viajar para Israel, procurar exatamente saber onde as coisas acontecem. Tem muita coisa legal. Você vai para Cafarnaum, que é a cidade de Jesus, tá lá a base da sinagoga que Jesus ensinava. Tem lá as ruínas da casa de Pedro, onde Jesus esteve. Então tem coisas muito legais para ver. Se a pessoa não toma cuidado, ela vai lá só para ver artigos religiosos, tradições geradas depois de séculos. Eu me lembro que a Igreja do Santo Sepulcro, que foi construída ali, onde seria, né, o Calvário, é o lugar mais provável, que foi o lugar onde a mãe de Constantino, lá no século IV, visitou e disse que era. Então, uma referência próxima ali. E lá tem uma pedra que dizem que foi a pedra onde o corpo de Jesus ali foi preparado e tal. Aí o guia, né, tava passando por ali e falou: só eu já vi essa pedra ser trocada umas 5 vezes. Então tem que tomar muito cuidado para essa viagem, ver com quem você tá indo, faz uma viagem séria. Qualquer turismo que você vai fazer em relação à religião, essas coisas assim, o número de golpistas se multiplicam imensamente no caminho, né? Olha, no eu não Vaticano, sei. Depois que você vai algumas vezes, você fica pensando, sei lá, suponha uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, né? Tem gente que tá lá o mundo inteiro, tem aquela imagem do Rio, do Corcovado. Para quem mora lá, normal. Ele não fica maravilhado de acordar e ver o Corcovado lá. E então ele trata aquilo de uma maneira diferente. Quando ele percebe valor no outro, ele vai ganhar um dinheirinho em cima disso. Sim. Israel também acontece a mesma coisa. Esse Santo Sepulcro é um dos lugares mais complicados para mim, Sim. porque é muito católico. Sim. E o pessoal vai lá beijar a pedra. E fica lá ajoelhado, passa pano, passa roupa para trazer o negócio. Quer dizer, vira uma idolatria, literalmente, né? Idolatria. Sim. E aí, então, o pessoal ganha dinheiro em cima, né? Exatamente. O que acontecia, né? Como você está passando aí por toda a Bíblia, é o bezerro de ouro que depois vira um artefato como um fim em si mesmo. É diferente de ser uma memória, como ser um artigo mágico, uma coisa... E muita coisa simplesmente não é. O pessoal diz, mas infelizmente não é. E aí quando, né, continuando a questão da história do Instituto Bíblico... Isso que eu queria entender, como é que funciona, como é que as pessoas vão olhar, né? Eu falei assim, olha, eu vou investir nesse negócio. Aí fiz a conta de todo o meu caixa mesmo. Fiz pesquisas na internet, nos museus, com fornecedores do mundo inteiro. Nós estamos falando do mundo inteiro mesmo. Tem coisa da Austrália, tem coisa de Israel, tem coisa da Grécia, tem coisa tal, e tem coisa até do Acre aqui no Brasil.
E fiz a conta tal, e nesse momento saiu a notícia que eu tinha um tumor na carótida aqui. Nossa, você se planejou tudo pra investir no negócio? E eu que não sou um planejador muito bom, não tinha plano médico, né? Não, isso aí eu quase bati, né? Não é possível. Eu lembro que eu almocei com o Paulo um pouco Não é antes da possível. cirurgia. A gente almoçou ali semanas antes, né? E a gente orou junto, inclusive. E aí a decisão era, bom, eu sigo meu projeto ou eu pago uma cirurgia particular. Aí eu fiz umas visitas no SUS, senti confiança no médico, inclusive era um médico do Sírio-Libanês, né? Existem médicos muito bons lá. Aí entrei na filinha do SUS e fui de cabeça pro projeto. Investiu tudo que você tinha no projeto. Tudo que eu tinha. Você acredita num negócio desse? Olha, glória a Deus que deu certo, né? Mas assim, Não me bate, Paulo, não me bate. esse rapaz que é brilhante, um advogado brilhante, não tem um plano de saúde. Primeiro. Hoje eu tenho. Depois, só de uma vez, pra aprender, pelo menos. Eu aprendi a lição. Segundo, ele pega o dinheiro dele que poderia fazer a cirurgia lá e investe na arqueologia e vai para a fila do SUS. Acho que foi Santo Bernardo que você foi. Exatamente. Você foi operado, né? Memória lá, Paulo Oliveira, né? Não, me gravou esse negócio. Falei, não é possível. Olha, eu sou muito amigo do pai dele. Eu fico pensando, o que os pais devem estar pensando nessa história? E até pessoas falam, não, então a gente vai pagar. Eu falo, não, eu tô sentindo paz, confiança aqui e tudo mais. Deus falou comigo, né? Essa é uma outra área a se conversar. Eu tive um sonho com a minha cirurgia. Na verdade, foi mais do que um sonho, né? A gente sabe o que é sonho quando a gente come uma pizza de e tal. Deus. E quando você vive um nível de realidade ali que você não sabe se acordou, se você está dormindo, se você... E eu passei por toda a minha cirurgia. Você viu você Eu sendo operado? me vi sendo operado, terminando e eu saindo do hospital. E quando eu acordei, eu pus a mão, falei, acabou, tal. Eu falei, não aconteceu nada. Então, para mim ali também, isso já estava perto da cirurgia, já estava tudo encaminhado, né? Deus não tem nada a ver com a nossa falta de responsabilidade. Mas em termos do que estava para acontecer ali, Deus falou muito comigo também. Foi um tempo especial e o projeto acabou dando certo. É claro que outras pessoas surgiram para ajudar depois. Hoje mesmo quem está à frente ali das visitas... Porque Como que funciona? Então vamos entrar nessa coisa. Como é que funciona hoje lá? Eu quero ir lá, eu quero ver o que tem, o que mostra, como é que é o esquema. Explica pra mim. Isso, a gente tem um site que é o ibark.org.br. Tem Instagram também, que eu vi. Tem Instagram também, Ibark. Tem um canal no YouTube já com muito material produzido pelo Thiago Sinato, que é essa pessoa, que é esse rapaz que fez pós-graduação em teologia também, é descendente de judeu, ama o projeto, se aprofunda, estuda bastante. E ele que está à frente hoje desse projeto e das visitas. Então, você entra ali no site, você vai poder adquirir um ingresso. Desde 2022, hoje o Ibark possui ingresso. Por quê? Porque até o ano passado não tinha ingresso. Eu até estava conversando com você no privado de que várias vezes a gente chegou lá de camiseta, todo pronto, preparado para explicar para o grupo, de graça. Durante anos foi assim. Aí a pessoa, não deu para ir, eu acordei meio tarde. E você lá esperando. A gente percebeu que tem esse negócio que às vezes a pessoa precisa investir alguma coisa para valorizar, puxa, eu tô com sono, mas eu tenho um compromisso, eu paguei. Então hoje tem um valor de ingresso, não é nada exorbitante, também tem um caminho social, se você está assistindo, quer visitar e fala, não, esse valor de R$30 eu não posso pagar sem... Você pode procurar, conversar com a administração lá e você pode ir sem pagar também, tá? Mas hoje... em regra, existe esse valor, você marca um dia para você ou para o seu grupo, né? Se você for com um grupo inteiro de 8 a 10 pessoas, você fecha o grupo para você. Se você for sozinho ou com um casal, pode ser que existam outras pessoas também que estejam marcadas no mesmo dia. E aí você vai fazer um tour que começa na história da escrita, as primeiras escritas egípcias e sumérias, que é onde a escrita surgiu por volta de 3.500 a.C., né? E aí a gente começa um itinerário bíblico, de Gênesis a Apocalipse. E isso é bem interessante, porque a gente tem dificuldade de entender essa ordem que as coisas aconteceram, principalmente quando chegam nos profetas e tudo mais. Então ali você consegue caminhar pela história, e em cada estação você tem as peças de arqueologia mais importantes que foram encontradas, que estão relacionadas com a Bíblia. Com aquela história específica. Com aquela história daquele momento. Claro que a réplica, a original, só tem um.
que está no museu. Qual museu? Museu de Jerusalém, Museu do Louvre, Museu Britânico, Museu do Cairo, Museu Metropolitano de Nova York, enfim. Só os grandes museus do mundo têm artefatos originais. Essa é uma discussão bem grande, né? Porque realmente eles acumularam tudo, levaram que a tudo. Por outro lado, eles preservam como ninguém. Você vai, por exemplo, no Iraque, que foi base da Assíria, base da Suméria, base da Babilônia, tá tudo destruído. Você não consegue, enfim. Se não tivessem tirado de lá, a gente talvez não teria. E se você então é bem. E o que estava preservado foi destruído depois, agora com esse ISIS aí. Tudo Exatamente. Então impressionante. É uma coisa muito difícil. O próprio Egito agora, né, que tem suas peças espalhadas pelo mundo, inaugurou um museu muito impressionante no Cairo e está tentando negociar com os museus o retorno de muitas peças, né? Isso é uma briga difícil. Esse é um ponto interessante, mas é muito difícil para uma pessoa, vamos pensar aqui num brasileiro, que vai conseguir viajar para todos esses países para ver o original. Para ver o original e aprender sobre aquela peça no original, lá no museu original. E a ideia é que em um lugar só ela pode olhar a réplica, sim, mas tem um panorama de tudo isso que existe sobre a arqueologia. Visualizar do começo ao fim, né? Cada coisa. Exatamente, numa ordem cronológica, num só lugar. Então, de certa forma, ali você está em contato com inúmeros lugares e museus do mundo, mas, acima de tudo, lendo a Bíblia com mais qualidade. Não só, eu vou abrir e vou ver o que eu sinto. Não, tem mais, tem contexto. Tem contexto, tem ideias que você pode relacionar com o que você está lendo. É muito rico, é muito especial você ler a Bíblia com esse arcabouço cultural, histórico, que a arqueologia favorece. Mas aí, voltando pro prático, desculpa te cortar, eu tô curioso mesmo pro IBAR, que eu acho que a galera vai gostar, porque é a maneira de ter uma experiência com a Bíblia na mão, né? Tipo, olha, aqui, descobriu o primeiro, aí você vê o negócio parecido. Então, como funciona? O cara entra lá e aí vocês vão fazer um tour com ele por cada parte da Bíblia, tem vários tipos de artefatos, como é que funciona? Exatamente, então uma visita guiada, sempre vai ter alguém acompanhando, claro que no final você pode ficar livre, tirar suas fotos, fazer o que for, mas você vai passar pela escrita, pela criação, pelo dilúvio, por Babel, você vai passar pelo Egito, escravidão no Egito, libertação do Egito, período do deserto, período dos juízes, período dos reis, divisão do reino, destruição do reino do norte em 722, destruição do reino do sul em 586. Aí você segue depois para o período da Pérsia em 539. Aí você segue para o período grego de Alexandre o Grande. E vocês vão explicando tudo que está relacionado com a Bíblia, com aqueles artefatos. Exatamente. É como se fosse uma aula de história, geografia, cultura, no mesmo lugar e sempre entendendo a intervenção de Deus na história. Porque se você for pensar na Bíblia, ela é essencialmente uma história e as intervenções de Deus na história. Né? Ou seja, você não pode perder uma dessa, mas que é fantástico, né? Não, realmente. Para quem tá fazendo Bíblia Toda também, né? Você que tá me seguindo no Bíblia Toda, nós já estamos aqui em... Juízes. Juízes para a primeira Samuel, né? Isso. Não, vai Ruth, primeira e segunda Samuel, mas... Não, tem várias coisas que você tá falando lá, das tribos, entrei no Instagram e vi que tem artefato, réplicas do lado que você tá falando no Bíblia Toda. Então você que tá vendo os negócios do Bíblia Toda e quer ter uma ideia também, acho que vale demais fazer essa visita. E eu quero incentivar muito essa leitura bíblica, porque crente não lê Bíblia. Lê algumas coisas só, mas esse itinerário de você começar e ir até o fim, 50% dos pastores não fizeram. Isso é pesquisa. Que não leu a Bíblia inteira nenhuma vez? Não leu a Bíblia inteira nenhuma vez. Uau! E essa parte do Velho Testamento que é meio assim, né? Sim. A pessoa, porque a história de Jesus e tal, o cara conhece, né? Exatamente. Mas quando você sai da manchete e vai para a história lá... Bom, eu tô acompanhando a Bíblia toda, eu vejo que eu já li a Bíblia, acho que eu não li ela inteira ainda, do começo ao fim, mas talvez eu já tenha lido inteira. É que no aplicativo ele mostra lá quantos % você leu. Então, eu já li ela inteira, mas não li certinho do começo ao fim. Mas aí, tipo assim, eu tô vendo agora você fazendo as suas aulas, e aí você entende o contexto histórico. Aí você vai lá olhar, faz sentido aquilo que não fazia sentido antes, porque você entendeu o que não tava ali. Exatamente. Isso é muito legal. Não, essa leitura explicada é tudo de bom. É tudo de bom. Não, e eu preciso muito desse negócio de ver um artefato e alguém explicar e falar, olha, isso daqui era tal coisa e nananã. Pra você ter uma ideia, Paulo, localiza a gente tem ali, em 1990, foi encontrado o ossuário original de Caifás. Caifás, aquele sumo sacerdote envolvido no julgamento de Jesus,
Até 1990 não tinha nenhuma prova assim, arqueológica dele fora de escritos como Joséfo. Acharam o ossuário dele com ossos dentro. Em Jerusalém. Em Jerusalém. 1990. É recente. Eu tava nascendo. Então, exatamente. Você vê? Eu tava tendo um filho. E a dinâmica da arqueologia é essa, estão descobrindo coisa toda hora. Então, os muçulmanos tiraram um negócio de lixo lá perto da região do templo e jogaram fora. Os arqueólogos foram lá e encontraram um monte de inscrição, um monte de coisa. É muito rica. A estimativa é que até hoje foi encontrado cerca de 5% do que existe. Só? Na arqueologia. Só. Por quê? Uau, é muito pouco. É muito pouco, Paulo, porque essas zonas são zonas de muita guerra. Jerusalém mesmo foi destruída inúmeras vezes. Então você tem todo um problema de destruição. O monte do templo ali, como o Paulo falou, Paulo Oliveira, né? Porque como o Paulo falou, os dois. É a pior. Então você tem ali aquela região controlada pelos muçulmanos. Por baixo ali, você tem sensores para identificar qualquer movimento de terra. Porque não pode ter nenhum tipo de escavação. Se os judeus quiserem tentar ali ultrapassar algum limite, dar uma sopradinha ali e tal, não pode. Mas eles não deixam a arqueologia? Não, jamais. Por quê? Eles nem reconhecem o Estado de Israel. Imagina deixar o pessoal ficar escavando embaixo de um lugar sagrado deles. É um negócio bem... Por que eles não escavam e não estudam? Porque eles não têm nenhum interesse. Há toda uma negação, né, uma política negacionista de que, na verdade, Israel nunca esteve lá. De que essas histórias de Davi, essas histórias nunca existiram. Só que o problema é que você encontra coisa toda hora. Um tempo atrás encontraram uma placa com o local do músico do templo da época de Israel, o músico que fazia as convocações para as festas, para anunciar o sábado, onde que o cara ficava até. Então você encontra placas que foram encontradas dizendo que os gentios não podiam ultrapassar o limite ali do templo, que a gente encontra isso na Bíblia ali em Paulo, sob pena de morte. E a gente percebe porque que Paulo foi preso ali quando ele foi acusado de introduzir um gentio num lugar onde ele não poderia. Então, você não consegue escavar, você não tem nenhum tipo de interesse. Muitas áreas hoje são áreas residenciais. E não dá para tirar. De muçulmanos. Então, o cara não vai sair dali. Então, é um problema político muito grande. Então, você teve inúmeras guerras que destruiu muita coisa. Você tem problemas políticos. Você tem ladrões que roubam que, também. Pelos séculos e pelos anos, foram roubando essas réplicas. Muitas coisas estão em patrimônios privados que ninguém sabe. Coleção privada é um A pessoa quando morre aí doa para o museu, a gente descobre que tinha, entendeu? Então tem umas coisas assim muito desafiadoras no que diz a arqueologia e, acima de tudo, o próprio problema do tempo. Né? E lá no teu instituto, qual que você considera que são as peças mais interessantes que você tem lá, que são as mais famosas? As réplicas, né? O que você gosta lá, que você colocou no seu acervo? Olha, tem uma coisa que um lugar que eu gosto ali é a parte que fala do dilúvio. Em vários museus do mundo, a gente tem as réplicas ali, tem relatos de um dilúvio que aconteceu no mundo. Fora da Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia. Foram descobertos na Suméria, na Acádia, enfim. Além disso, você tem mais de 200 relatos antigos em outras civilizações sobre o dilúvio. A gente estava vendo um estudo sobre a letra chinesa de barco grande, que também é mais uma coisa que comprova... A gente tem esse quadro lá no Ibarque. É? Que você tem alguns reflexos de história bíblica na escrita chinesa. Então, a palavra para proibição e aviso são 2 árvores e uma mulher. Então, é muito uma interessante. Referência talvez ao Éden. Sim. É muito interessante isso. E quais são os artefatos lá que você então, tem, esses que você gosta? Esses que falam do dilúvio, eu acho muito emocionante, né? Porque a gente cresce ouvindo as historinhas, o dilúvio, e até daqui a pouco você começa a ouvir um monte de contestação, e daqui a pouco você percebe que essa história está espalhada no mundo todo. Inclusive até no Brasil, né? É claro que é uma coisa menos confiável, mas quando eles chegaram no Brasil, você tem uma carta de Nóbrega dizendo que eles conheciam a história do dilúvio. Ah, é? É. A gente não tem certeza se era a história do quão verdadeiro ele está sendo, porque também acontecia muito
de as pessoas introduzirem histórias bíblicas em regiões para justificar a colonização, para dizer que eles estavam se reapropriando daquelas pessoas, daqueles lugares onde o apóstolo tal morreu e Tinha tal. um interesse por trás, então. O Lutero até brincava, né? Só na Espanha você encontrava ossos de 18 dos 12 apóstolos, né? Que tinha tanta relíquia, tanto osso, tanta coisa, só que isso já não é arqueologia, já não é ciência. Já não tem veracidade. É uma crendice, né? É uma tradição que acaba mexendo com esse aspecto do ser humano espiritual, que é bom, que foi criado por Deus, mas precisa ser canalizado de forma responsável. Sim. Né? Então é muito interessante todos esses passos. Eu particularmente gosto muito da Estela de Teldã. O que é isso? A Estela de Teldã, fazendo um retrospecto, até 1993 não existia nenhuma prova do rei Davi fora da Bíblia. E isso era... 93 e 94, que quando ela foi descoberta, que são 3 partes que foram juntadas depois. Então vamos falar de 94. Tá. 94, o ano que o Ayrton Senna morreu. 94, o ano que o Brasil ganhou o Tetra, né? É o Tetra, né? É o Tetra. Esse ano é o do Hexa. Olha, eu acho que vai ser difícil o Brasil ganhar uma Copa nos próximos tempos aí, mas enfim. Vamos torcer. Torcer que, como bom brasileiro, o futebol tá nas veias, né? Daqui a 200 anos vai ter uma arqueologia lá em Achando o Neymar olhando a bola da Copa do Mundo lá no meio do... É que hoje o pessoal valoriza Qatar. coisa antiga, né? Então, a bola e tal. Agora, antigamente, coisa antiga... Não existia memorabilia, quebra né? e põe coisa nova. Então, você pega o Coliseu, as pedras ali todas tiradas para jogar pro Vaticano, ali o mármore e tudo mais. Por quê? Porque é velho, não tem importância. A arqueologia é algo novo, é algo bem recente. E a Estela de Teldã, ela é a primeira inscrição sobre o rei Davi fora da Bíblia. Até essa pedra, todo mundo, Davi é um mito, Davi nunca existiu, Davi é uma mitologia, como criaram outras e tal. Folclore. E aí vem uma pedra de um povo inimigo da Síria, provavelmente, falando sobre a casa de Davi. Então você tem um povo inimigo confirmando a dinastia de Davi. Essa expressão casa de Davi, ela aparece Bem várias bíblica. vezes na Bíblia. Literalmente ela aparece várias vezes. Então, essa peça eu gosto muito. E o que fala essa inscrição? Essa peça ela não tem muita importância do conteúdo. Embora ela cite outros reis também, ela não fala diretamente sobre Davi. A importância dela em relação a Davi, são pedras que descrevem vitórias, derrotas, conquistas de e guerra, tal. essas coisas. Exatamente. Então é uma pedra que está falando de uma conquista ali sobre a casa de Davi e tudo mais. Então o conteúdo não é o mais relevante nesse caso. Mas claro a importância que de comprovar... para fins ali do estudo bíblico específico, o nosso foco ali é falar da questão de Davi. É claro que se você vai aprofundar o estudo, cada letra ali é importante, cada palavra é importante, cada menção... Não tem limites para você se aprofundar em qualquer área, né? E na história ainda, para trás? A gente tem uma estação da crucificação, eu acho sempre muito tocante ali, quando a gente tem uma explicação um pouco de anatomia. Então você tem como acontecia a crucificação. Então Por tem que eles faziam daquela maneira específica? Onde que o prego entrava, como era o prego, como ele era fixado na cruz, como era o chicote romano. A gente tem lá a réplica do chicote romano. Eu acho que eu vi num Stories isso. Como é que é o nome desse chicote? Eu vi no Stories do Ibarque. Um Azarrog, né? Isso. Tem no Stories a réplica lá do Thiago, né? Isso. Mostrando... o Thiago, como eu falei, ele é o carro-chefe aí de... ele às faz vezes, a parte hoje de tem até coisas que eu não lembro muito. Falou, Thiago, como é que era isso aqui mesmo? Porque eu pesquisei, comprei e a memória já vai pro espaço. Mas ele que fica ali no dia a dia produzindo conteúdo e tudo mais. Então essa parte eu gosto bastante também. A gente tem maquetes, né? Maquete do templo de Salomão, maquete do templo de Herodes. Será que a maquete da Zona Leste representa o que era o templo da época de Salomão, por exemplo? O templo de Salomão, a pessoa lá vai ter um pouco de não é choque. exatamente igual, né? Não só não é exatamente igual, como não é nada igual, na verdade. Teve uma aculturação. É mais parecido com o templo de Herodes, né? Mas aí não pega bem você colocar um título de templo de Herodes, né? Mas, enfim, é questão arqueológica. Às vezes, nosso objetivo não é nem criticar ou não. É dizer, não era estudar. Assim. O templo de Salomão tinha 9 metros por 27. Não era gigantesco. Não, porque não é lugar de ter gente. Quem entra lá é só o sacerdote. Tem 3 objetos, aí você passa mais uma cortina, tem mais um objeto.
Não é para ter, nossa, plateia. 1.000, 2.000 não, pessoas. Nada. Então, 9 por 27. É o tamanho de uma igreja para 200 pessoas, mais ou menos. Alguma coisa assim, 250 pessoas. Talvez até menos. Então, é importante saber isso, né? Sim. Conhecer esses contextos. Então, eu gosto bastante dessa peça também. As originais também, aquela lâmpada. Tem original lá? Tem original. Então, tem essa... Quais são as originais? A gente tem essa lâmpada da época de Jesus, como eu falei, está bem protegidinha ali, porque se ela durou 2.000 anos, não pode quebrar na nossa mão. Minha né? mão, né? E você tem... a gente tem moeda, por exemplo, uma moeda com o rosto de Helena, mãe de Constantino, original. Temos uma lâmpada da época de Davi, original, também. Então, algumas peças bem interessantes que o pessoal vai poder... E quem quer estudar? Vocês dão algum tipo de curso? E 2 perguntas em uma. Quanto tempo demora o tour? Dá para ir lá em 2, 3 horas e entender tudo? Ou tem que ir 2, 3 vezes? E tem curso também para quem quer se aprofundar no assunto e tudo mais? Existem alguns cursos sendo produzidos para a plataforma, então a confiabilidade dos evangelhos e tudo mais. O Thiago está preparando esse material, porque o Ibark é uma coisa nova ainda, né? Sim. Então a gente é totalmente voluntário, ninguém está sendo pago no Ibark para fazer alguma coisa. Então tem alguns cursos sendo produzidos, tem algumas pessoas sendo formadas também para serem guias e a gente poder otimizar e aumentar o número de visitas. Então tem algumas coisas no forno para sair. Entendi. Pesquisas mais profundas são possíveis, então o tour dura 2 horas. Você tem um período de 50 minutos, intervalinho de 10 minutos e mais um período de 50 minutos, 1 hora. Entendi. É basicamente essa dinâmica, mas já fizemos grupos com 8 horas. E aí vocês vão a fundo na Teve um grupo que veio de Goiânia, viu o projeto e falou, pô, a gente vai de avião aí, vamos assistir, porque aí você não dá pra fazer 2 horas com o cara que veio de avião, né? A gente montou uma apostila com aprofundamento e tudo mais e ficamos 8 horas lá falando de detalhes mesmo. Porque hoje o Ibark ele tem mais de 500 peças. Entendi, já começa a ser um acervo considerável. E a gente agregou outras coisas, então tem quadros de pintores tipo Rembrandt e Leonardo da Vinci, pessoas que pintaram cenas bíblicas. Entendi. Então foi bem naquela época que estavam usando museus para fazer exposições meio que pornográficas e bastante né, vazias. Não adianta só a gente criticar o que é ruim se a gente não constrói nada uma que coisa presta. bonita. Então vamos resgatar a boa arte, vamos resgatar aquilo que de bom a cultura cristã produziu nas pinturas. Então temos 40 obras de arte relacionadas com cenas bíblicas que foram pintadas por pintores relevantes. Famosos na história. E a gente tem uma expansão do Ibark agora, que eu acho que é uma coisa que poucas pessoas ouvem dizer, né? Porque infelizmente nosso sistema de educação não está interessado em dizer que a Bíblia é o patrimônio cultural mais importante do planeta. Não tá nem um pouco interessado. O que ela influenciou a civilização, e quando você pega... A civilização ocidental, a sociedade judaico-cristã. Exatamente. E você que gosta de literatura, Dostoiévski era cristão, Tolstói era cristão, C.S. Lewis era cristão, Tolkien era cristão. Claro, estou falando de cristianismo numa grande família, escala, uma cosmovisão ampla do cristianismo. Jane Austen era cristã, Agatha Christie era cristã. Então você está se alimentando de pessoas que têm uma cosmovisão cristã. Você vai para a música, Johann Sebastian Bach, o pai da música moderna, cristão. Ele escrevia lá Soli Deo Glória no final das suas partituras. Ele começava as suas partituras, Jesus me ajuda. Várias delas originais tem lá o Jesus me ajuda. escritinho ali do Bach. E quando ele foi morrer, suas últimas palavras são: agora sim vou ouvir a verdadeira música. Impacto nas músicas que foram criadas e tudo mais, você tem influência do cristianismo. Você vai para a ciência. Essa tem. As bases da ciência moderna foram estabelecidas por pessoas que criam em Deus. E muitas cristãos. Isaac Newton e vários que você pegar, Blaise Pascal, um gênio, tem livros em defesa da fé cristã. Pensamentos de Blaise Pascal, um livro genial. Cristão. Atualmente está vivo o Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano. Um dos maiores cientistas vivos, cristão. Escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus, para explicar como que ele era ateu e com 18 anos ele encontrou Deus e a fé cristã. Essas informações não chegam, né? Não chegam, não tem o menor interesse. Direitos humanos, quando você pega o Martin Luther King no Direito dos Negros, Dietrich Bonhoeffer na briga contra os nazistas, o criador da Cruz Vermelha, cristão, Exército da Salvação. Se você vai pegando e vai somando, é muita coisa. E as pessoas precisam, nossos jovens, adolescentes, precisam conhecer esse tesouro cultural.
A nossa história, né? O que nos fundou como sociedade e tudo mais. Porque qual que é a ideia? Cristão é gente que não estuda muito, então se apega a qualquer coisa, acredita, e Deus é um escape para você acreditar quando você não tem ciência e razão. Então você segue essa questão de religião. Uma frase como essa, ela é, assim, lamentável. Ignorante. A pessoa que falar isso deveria ser proibida de falar, né? Aí você vai contra um princípio cristão. Exatamente. Os caras que escreveram a Constituição deveria escovar o dente, eu diria. Tá bom, deveria escovar mais o dente. O cérebro. Bom, é o livro do Vishal Mangalwadi, que a gente falou várias vezes aqui, né? Ele é um indiano, hindu, que se converte, e ele escreve esse livro que é um clássico, é o livro que mudou a sua história. O livro que fez seu mundo. O livro que fez seu mundo. Que é a visão de como a Bíblia molda a sociedade. De onde que surgiu essa ideia que religião e ciência são coisas opostas? É muito recente. Isso aí. Porque parece algo, um senso comum hoje. A religião é o oposto da ciência, quando na minha visão é o oposto. Sim, porque assim, não dá para negar que existiram alguns problemas em relação ao dogma da igreja e o avanço científico. Na Idade Média. No Renascimento, né? Sim, no Renascimento, em cima de tudo. Então você tem alguns casos famosos, como o caso de Galileu, em que a igreja meio que se incomodou com o avanço da ciência e de alguma forma... mas é uma questão de pegar casos isolados e transformar no julgamento de Galileu é a forma geral de como a igreja se relaciona com a religião? Não. Agora, ela cometeu erros. Nos direitos humanos, a igreja cometeu erros? Cometeu. E, enfim, em todas as áreas. Agora, Jesus já tinha avisado que o joio ia crescer com o trigo. O que eu acho só é que se fala muito do joio... E se esquece do trigo. E parece que o joio é toda a história. Quando ela é uma parte de uma história, uma parte da história que Jesus tinha avisado que aconteceria... E que isso vai ser resolvido em algum momento. Mas a nossa grande pergunta é: o que é coerente com Cristo? Quando a igreja pratica a Inquisição ou quando ela cria a Cruz Vermelha? Então você percebe, você consegue ter uma régua de medir coerência com incoerência. Particularmente quando eu vejo um ateu que não crê que existem valores absolutos, que não crê que existem certo e errado absoluto, tudo é um acidente, tudo são combinações da matéria, aleatórias que se juntaram e vão se afastar depois e tudo mais. Ora, por que dizer que 100 funcionários têm que ali lutar para salvar uma pessoa ali, um mineiro, por exemplo, que fica preso na mina e 100 mineiros estão ali ajudando para tirá-lo? Se dane, meu amigo, você é fraco, você não sobreviveu. Mas não, tem algo no ser humano que diz, não, é certo que estes 100, de alguma forma, tenham coragem para salvar aquela uma vida, independente da questão da sobrevivência, existem coisas que transcendem isso. Então, o ateu, quando ele extermina um genocídio, ao mesmo tempo, ele fez a grama, porque a grama também é um organismo acidental como é o ser humano. Então você tira você o fez porquê a grama. das coisas. Você não tem base no fundamento último para dizer Hitler estava errado, Madre Teresa estava certa, coisas do tipo. Você tirou Qual o referencial é a régua moral. Você dizer? Você não tem, o que você tem é utilidade. Olha, eu prefiro isso. Então eu prefiro isso, o problema é que um dia talvez prefiram algo que não seja muito bom para você. Então, nos direitos humanos, você tem uma participação muito grande do ser humano. É importante você falar isso. Essas pessoas deviam ser proibidas de falar? Não podem ser proibidas. Os caras que escreveram a Constituição Americana, que eram cristão também. Tem que falar, tem que poder falar. Agora, não tem relativismo de que todas as afirmações são iguais. Não, algumas são verdadeiras, outras são mentirosas. Isso sim. Né? Tem que ter coerência, então, né? Liberdade de expressão não é a igualdade de todas as expressões. Tem expressões mentirosas, verdadeiras, embora a liberdade de expressão é a maneira como você descobre o que é mentiroso e o que é verdadeiro. Você debate as ideias, algumas vão cair porque elas não têm senso lógico ou razão, e outras vão prosperar. Se você tira essa liberdade das pessoas debaterem ideias opostas, você fica com o quê? O politicamente correto? Mas é o que impera. O politicamente correto, que é uma conversa de malucos. Mas politicamente correto, dependendo do assunto. Para bater na igreja, não tem politicamente porque correto. O ódio do bem, tudo bem. Exatamente. Então, Estamos entrando num assunto moderno. Então, eu só para fechar o assunto, eu queria dizer que o ateu tem 100% de probabilidade de não ir para o céu. Porque se ele tiver certo,
Não vai mesmo. Se ele tiver errado... Também não vai. Também não vai. É por isso que Pascal falava, né? Blaise Pascal. Então aposta em tentar ir, pelo menos, que você tem no mínimo 50% de chance de chegar lá, né? Mas eu acho que as evidências são muito favoráveis para uma porcentagem muito maior, né? Samuel, a gente sempre termina aqui com uma série de 5 perguntas. Tá. E aí a gente faz as declarações finais aqui. São 5 perguntas, é um bate-bola. Que negócio fácil, você responde como você quiser, sinta-se à vontade. Posso começar? Pode. Eu não sei, acho que pode. Não sabia, né? Não é nada teológico, não é nada difícil. São perguntas Qual era o nome da mãe de Blaise Pascal? Essa não é tão fácil, mas vamos lá. Uma viagem para qualquer lugar, para onde você iria? Hoje, Egito. Por que Egito? Porque é o último lugar, assim, bíblico que eu ainda não fui, que eu gostaria de ir. Vai trazer mais arquitetos. Seria Iraque e Egito. Iraque eu não pretendo ir. Tá difícil. Tá meio difícil. Mas Egito é perigoso ainda, você precisa ir com muito cuidado ainda, mas tá no plano, assim, para ontem. Visitar os lugares bíblicos do Egito. Não tantos lugares bíblicos, né? Porque o povo de Israel fica no Egito, bem ali no delta do Nilo, então você tem... Mas a própria história egípcia, ela é um contexto para entender a Bíblia. Quando a Bíblia diz que Deus pesa os corações, ela está falando do tribunal... A referência ali é o tribunal de Osíris, né? Que pesava os corações com uma pena do outro lado. Então era a forma de o egípcio falar dessa questão de você ter julgada a sua interioridade, a sua vida e tudo mais. O que Deus faz na Bíblia? Tudo aquilo que os povos atribuem a outros deuses, Deus fala, não, eu sou o Deus que pesa os corações. Então, você entender o contexto do Egito é muito importante para você entender, inclusive, a Bíblia, e isso me interessa muito. Então, Egito. Uma coisa que te motiva, ou o que mais te motiva? Pode escolher qual você prefere responder. Olha, eu sei que eu vou chover um pouco no molhado, mas eu diria Jesus, assim. Na verdade, sempre que dá uma cansada e você pensa em voltar atrás e desistir, e você lembra de Jesus que podia ter desistido de tudo quando quisesse, foi até o fim, e aí daqui a pouco um seguidor vende, um outro trai, e você começa a cansar de si mesmo muitas vezes, né? E você fala, poxa vida, mas... E aí você olha para Cristo, a beleza, a bondade, a verdade que você encontra nele, parece que alguma coisa revive. Maravilha. E uma coisa que te irrita, então? Já que te falando que te motiva, o que te irrita de verdade? Olha, uma coisa que me irrita é chegar atrasado. Me irrita comigo. Você se irrita. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele é super correto, assim, com o horário e tudo mais, e eu peguei muito isso dele. Eu não me incomodo que a outra pessoa se atrase até. Enfim, não sei o que está acontecendo e tal, mas eu sei que eu podia ter planejado um pouco mais, que eu podia ter ganhado, e eu vejo o horário chegando, e eu já começo a fazer conta, tá? Então minha cabeça funciona assim. Então eu me irrito comigo quando eu saio meio atrasado, por que eu não saí antes? Aí eu fico um pouco bravo, em vez de buzinar para os outros. Os outros te irritam também quando atrasa, ou os outros você até releva? Os outros não me incomodam muito, não. Você se cobre, olha que perfeito isso. A pessoa que se cobre não cobra os outros, eu gostei. Agora, assim, o que me irrita nos outros... Ou na vida, uma coisa que te incomoda, além dessa do atraso. Puxa vida. Pelo visto, as perguntas eram mais difíceis do que eu imaginava. Mas ele respondeu, né? Ele respondeu. Aliás, deu uma que eu nunca ouvi ninguém falar isso. Não mesmo. Primeira vez. As pessoas vão num sentido muito mais macro, né? E ele olhou pra ele. Isso é bem legal. A próxima, eu não sei se vai fazer muito sentido pra você, Samuel, mas vamos lá. Qual a rede social que você gosta mais? Lembrando, rede social é tudo. YouTube, Orkut, desde o Orkut até não, o com certeza, TikTok. Com certeza, acho que o YouTube. YouTube? Assistir coisas no YouTube. Eu acabei, por uma questão logística pessoal, não tenho Instagram, não tenho Facebook, né? Mas não sou contra nada disso. Mas no meu caso pessoal, não estava conseguindo gerir tudo, então eu optei, tinha que tirar algumas coisas, optei por isso. Mas você consome alguma coisa hoje de redes sociais? Então eu estudo, faço pós-graduação por plataformas digitais, tudo. Faço, por exemplo, tem um curso que eu faço lá de Israel, faço por plataforma digital. Entendi. Mas o YouTube eu acesso bastante, sim. Seja para ouvir música, seja para ouvir uma palestra. Poxa, tem coisas muito boas no YouTube, né? Tem muita coisa boa no YouTube. Inclusive esse podcast aqui, viu? É muito bom. E se essa que você gosta mais, tem alguma que você desgosta, que você fala, essa rede social não presta para nada, não agrega nada de útil na vida de ninguém?
Então, aí eu desconheço, né, um pouco, assim. E é difícil alguma coisa que seja só pro mal, né? É muito difícil. Porque a maioria das coisas que viraram E que seja ruins, só pro bem elas foram também. distorcidas. Ela é assim como o mal, né? O mal, ele não tem uma existência, ele é uma distorção daquilo que é bom. Daquilo ele é um que parasita. Em si só ele não existe. Então, assim, eu não conheço. Se eu disser alguma coisa que seja em si mesma... Agora, claro que você pega uma série que você sabe que ali todo o foco é destrutivo. Você pega uma... Entendi. Então, agora... Enfim, como plataforma, não tem nenhuma que você... 3 hobbies que você curte. Leitura, eu gosto bastante. A gente estava conversando aqui antes, né? Ping-pong, o tênis de mesa. Eu lembrei dele Olha esses só. dias. Eu gosto, inclusive quando teve Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, eu fui sozinho de carro assistir a semifinal e a final e voltei. Gosto. E aí ainda deu uma jogada lá Gosto com a galera a esse antes. ponto. Gosto bastante, joguei bastante. Hoje em dia jogo muito pouco, mas gosto. Parênteses aqui, no acampamento tinha 2 Samuel que ninguém tirava da mesa. Esse Samuel aqui e o outro Samuel que tá lá no Canadá. Verdade, E esse Samuel do Canadá ainda tava uns patamares acima aí. Ninguém tirava os caras. Eu comentei com ele antes aqui de começar o negócio que eu tô jogando ping-pong lá com os meninos agora que tem a mesa no condomínio. Aí lembramos de vocês dois lá na época de acampamento. Falei, mano, era impossível ganhar dos caras. Se fosse 5 contra 1, não dava certo. Então, leitura, ping-pong e... Leitura, ping-pong e um hobby que eu tenho é de criar peças de arqueologia. Então, muitas peças do Ibark, elas não vendem em lugar nenhum do mundo. Aí eu comecei a produzir. Sério? Comecei a produzir, então tem umas... Tipo um artesanato? É um artesanato. Não, então você vai ter que contar mais pra mim. O que você produziu recentemente? Olha, por exemplo, uma inscrição grega que fala de Paulo Sérgio, por exemplo, alguém que Paulo encontrou, é uma inscrição que você não tem onde comprar. Então eu faço lá um molde, é bem tabajara, mas no final, a pessoa não sabe como foi feita, ela acha que ficou bom no final. Né? Quem não viu o original acha linda. Os cristãos primitivos tinham uma escrita primitiva. E assim, tem línguas que eu não faço a menor ideia, mas eu pego, faço o molde dela e faço uma inscrição igual. Então dá um baita trabalho, mas eu gosto de fazer isso. Quem não gosta é minha esposa. Porque a casa... Porque você trabalha com cimento, você trabalha com coisa que corta e tudo mais. Então a mesa da minha sala de jantar, ela possui já algumas marcas, algumas tatuagens. Algumas marcas arqueológicas. Que não mais sairão. Isso me custou um pouco de... E lá no Ibark não tem uma salinha pro Samuel fazer bagunça? Ainda não tem espaço. A gente não tem espaço. Hoje ele tá num andar ali da igreja. Aliás, você não falou onde fica. Qual que é a localização do Ibark? Ele fica ali no Campo Belo hoje, né? Num segundo andar da igreja. Então foi o espaço que a gente aluga ali, né? Então a gente já tem esse espaço. Mas existem projetos de também o Ibark estar num lugar só para museu. Mas aí você precisa de parcerias, tudo é muito alto, é muito caro. Um museu como o de Washington, acho que a estimativa de milhões ali foi um negócio... Foi um bilionário que... 100 milhões de dólares. Foi um bilionário que deu de presente aquele museu, né? Foram vários, mas teve um grandão lá, que é a família Green, né? Que patrocinou o museu. Isso aí realmente. Se eles quiserem me pagar, eu faço até umas peças para eles. Agora, olha só, isso aqui, de repente, eu ia falar no final, né? Estamos no final mesmo. Tem mais uma pergunta. Mas assim, se você quer fazer uma doação, de repente uma peça, você compra um negócio, se você tem alguma coisa que é artefato bíblico, é muito melhor colocar no museu do que guardar em casa. O legado ele se constrói assim, quando alguém está olhando aquilo e falando, puxa, que maravilha. Entende o valor daquilo, Então, né? doações acho que são bem-vindas, né? A gente vai colocar, inclusive, o agradecimento ali, doado por tal, e vai ficar para outras gerações, porque Fica nada é ali, pra gente, né? A gente passa como um... Esse foi um projeto que você criou para as pessoas poderem se educar mesmo e absorverem conteúdos. Sim, vai abençoar muita gente ainda. Última pergunta, então, e aí essa daqui você responde como você quer, se é no macro ou no micro também. Na sua opinião, como será o futuro? O que você espera do futuro? Pode ser próximo, futuro longo? Qual que é a sua visão sobre o futuro? Olha, eu não poderia responder sobre tecnologia, sobre estruturas políticas, ainda mais na frente do Paulo Oliveira, que eu passaria vergonha. Eu acho que o ser humano... Acho que o que eu sei sobre o ser humano é que ele vai ser sempre o mesmo. Né? Enquanto Deus não colocar um ponto final na história. Então sempre haverá no ser humano aquele paradoxo de Pascal. Que por um lado ele é belo e se assemelha aos anjos. E por outro lado ele é terrível e se assemelha aos piores animais. Às vezes até a demônios. E aí ele diz, o ser humano é a glória e a escória do universo.
Então eu acho que essa realidade da humanidade vai ser sempre a mesma, até o ponto final. E o grande desafio é como é que a gente recupera o verdadeiro, a identidade, aquilo que Deus pensou, aquilo que Cristo mostra, aquilo que Cristo revela. Eu acho que é por isso que eu acho que sempre a igreja vai ser relevante, sempre o evangelho vai ser relevante, porque o ser humano será sempre esse ser que tem sim a beleza da razão, a capacidade estética, a capacidade criativa, a capacidade e tudo mais. Mas por outro lado, tá lá o narcisismo, a vaidade, o egoísmo, o primeiro eu. E aí o evangelho vem com essa salvação, não para te transformar em outra coisa do que você é, mas para te fazer exatamente o que você é. E foi estragado. Eu termino com uma frase de uma pessoa que disse: Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. E esse é o trabalho de Deus, recuperar realmente quem nós somos. Então eu acho que essa humanidade vai sempre, como sempre foi, como sempre vai ser até o final da história. E é por isso que o evangelho é tão relevante. É por isso que a Bíblia é tão relevante. E é por isso que estudá-la é uma das atividades talvez a mais especial que você pode fazer. Por meio dela, Deus falará com você, você vai conhecer Cristo. E aquelas histórias que você lê, a intervenção de Deus, você começa a perceber que Deus não é só o Deus que interveio, né? Ele é o Deus que intervém ainda. E aí é a sua história. E aí é Deus entrando na sua casa, como foi mencionado Zaqueu. Ah, eu quero ver, tenho curiosidade, mas eu sei o seu nome, antes de você me falar. E é para sua casa que eu quero ir. Ah, esse quarto não pode entrar. Não, na minha casa. Não. Nós vamos recuperar tudo. E no final da história você tem o Zaqueu de verdade. O Zaqueu sendo quem ele sempre foi pensado e criado para ser por Deus. Então, é isso que você acha. É isso que eu acho. Que bela resposta. Ele terminou quase poético aqui. Não, imagina, Abri. Poxa, Samuel, muito obrigado. Muito interessante esse assunto de arqueologia bíblica. IBARC é Instituto Bíblico de Arqueologia, né? Não sei se a gente falou o nome completo. IBARC.org.br, no YouTube lá, jogar IBARC, no Instagram ainda, você tem uma caixinha lá que você joga IBARC. @IBARC, você procura, e tá obrigado lá. Vocês pelo espaço, por divulgar aí esse trabalho, pra gente também, a gente fica muito feliz. Tudo que relaciona a Bíblia pra nós interessa, né, pai? O aplicativo é da Bíblia, a gente fala sobre a Bíblia, as aulas dele é a Bíblia toda. Nosso assunto é Bíblia, a nossa vida é Bíblia. Esse livro é maravilhoso e o Samuel é uma prova disso. Glória a Deus pela sua vida. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Samuel. Não deu tempo de entrar no assunto que eu lembro lá do acampamento, as vergonhas que a gente passou quando era mais novo, mas deixa pro mundo. Eu acho que é bom, né? Já sair de cara queimando o filme assim agora. Ainda bem que não deu. Valeu, Samuel. Brigadão. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Mais uma entrevista maravilhosa. Aqui na descrição vão estar os links. Dá uma olhada, visita o Instituto. Acho que para quem quer entender a Bíblia é fantástico. E valeu pelo presente, viu? Tchau pra você. Tchau pra todo mundo aí. Ó. Até a próxima. Até.